Muito bem. Então, vamos colocar aqui a nossa tela, tá? E aí, vejam só, nós estamos, então, no capítulo 11, tá? Vamos introduzir esse capítulo agora, muito embora ele seja apenas para a semana que vem, mas nós vamos já introduzir assim mesmo. Quando eu voltar no presencial, nas turmas da semana que vem, nós vamos ter aí, então, essa aula aí, nas turmas que eu não dei aula, vamos ter essa aula. E aí, então, já quero começar, então, com as turmas que não estão no presencial, né? E aí, vejam só, então, essa temática aqui do capítulo 11, ou melhor, do capítulo 10, é uma temática que vai dizer respeito ao desenvolvimento da filosofia dos séculos XVI e século XVII. E vamos ter aí uma beiradinha do século XVIII, que nessa época aí, uma das principais inquietações da filosofia vai ser o desenvolvimento de pesquisas filosóficas a respeito do que é o conhecimento, a respeito do que é o entendimento humano. Então, sendo assim, nós vamos ter duas escolas de filosofia que vão se destacar nesse período. A primeira escola é de um filósofo que vocês já conhecem, porque o tema dele foi, no capítulo passado, foi introduzido, que é o filósofo francês chamado René Descartes, né? Que também é um grande matemático. Tá? Ele é o pai da primeira escola filosófica moderna, que é o racionalismo. Tá bom? Então, o Descartes desenvolveu a sua filosofia na França, mas o racionalismo ele transcendeu as fronteiras da França, porque ele teve discípulos tanto na França, quanto na Alemanha, na Itália e em outros países aí europeus, certo? Também, por exemplo, em Portugal tem um filósofo racionalista, que é o Baruch Spinoza, né, um filósofo português, um judeu português, né, que vai ser seguidor também de René Descartes. Essa filosofia também, ela é denominada pelos britânicos da época de filosofia continental, porque em termos científicos e filosóficos, o Renascimento britânico ele foi assim tipo um caso à parte, né? Claro que ele teve grandes nomes, né, como o Shakespeare, né, William Shakespeare na literatura, né, e tantos outros, mas em termos da pesquisa científica e na filosofia, eles foram um caso à parte, porque eles meio que se isolaram nesse aspecto aí. Por isso eles denominaram a filosofia desenvolvida no continente europeu de filosofia continental. Então, quando a filosofia racionalista chega nos domínios, nas terras britânicas, nós vamos ter, então, uma reação, começando com o pai do liberalismo, John Locke. Então, o John Locke também, em capítulos passados, ele foi estudado por ser o pai do liberalismo, né? E o John Locke é o primeiro filósofo, é considerado o primeiro filósofo iluminista, tá? O John Locke. Então, o iluminismo começa com ele também. E aí ele vai ser também, em relação ao conhecimento, ele vai ser o pai do empirismo. É uma escola filosófica de origem britânica e a palavra empirismo é uma palavra que deriva da palavra grega emperia, que significa experiência. Então vai ser justamente uma escola oposta ao racionalismo, que defende a tese de que o conhecimento é originado na razão, e que a razão seria inata, ou seja, que já se nasce com a razão, né? Já se nasce com a capacidade de raciocínio. E nesse sentido, então, o conhecimento seria inato, ou seja, você já nasce com algumas ideias que são colocadas na alma por ocasião do nascimento, por Deus, né, segundo Descartes. E aí, a outra escola que vai fazer um contraponto, tanto ao racionalismo quanto ao empirismo, vai ser uma escola denominada criticismo, que vai ser proposta por um filósofo chamado Kant, Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, considerado por muitos como o maior filósofo do iluminismo, né? E aí, vejam só, então, nós vamos ter esse filósofo aqui. Na verdade, o capítulo 11 é só sobre esse filósofo aí, tá bom? Só que ele vai ser introduzido no final do capítulo 10.
Então, esses são os filósofos que vamos estudar agora, durante esse capítulo. E aí nós temos, então, o texto começa com racionalismo e empirismo. E aí nós temos aqui uma pequena reflexão. Né? O que é mais determinante no ato do conhecimento? A sensação ou o intelecto? Ou seja, aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós intuímos, aquilo que nós pensamos, vamos dizer assim. Né? O ato do conhecimento parte das qualidades sensíveis do objeto ou são as ideias e as categorias mentais que dão início ao processo? Então, essas perguntas foram perguntas que foram bastante feitas, né, levantadas durante o período da Idade Moderna, certo? Então, só relembrando, o período da Idade Moderna é um período que vem com toda aquela proposta dos humanistas, tá, de desenvolver uma ciência, a modalidade antiga, ou seja, a modalidade greco-romana, de pesquisar, né, a vida, de pesquisar a natureza em contato, em loco, em contato com ela, certo? Para depois, então, racionalizar, ok? Então, eles estão nesse momento aí, que é o momento de transição, tá? O momento de transição da mentalidade medieval, da mentalidade dependente da fé, onde a filosofia era usada apenas como uma serva da teologia, portanto, para confirmar os dogmas da teologia cristã. E, neste momento, então, os humanistas chegam e dizem, não, a filosofia tem que voltar às suas raízes, a filosofia não tem que ser tutelada pela religião, né? Então, e aí, nesse processo, então, tem essa questão, tem essa problemática que diz respeito ao conhecimento, tá bom? Então, ao longo da história, as respostas a essas perguntas dividiram os filósofos em grupos opostos. Vale notar que essas respostas começaram na antiguidade, certo? Então, Platão vai ser o filósofo que vai privilegiar as ideias, enquanto Aristóteles julgava ser mais importante a experiência sensível. Então, lembrem lá do quadro de Rafael, a pintura de Rafael, pintor renascentista, né, que pintou essa cena na Capela Sistina, no Vaticano. Então, aparece lá a Escola de Atenas, com a maioria dos filósofos pré-socráticos lá, juntos ali num grande saguão, e no meio nós temos os três grandes da filosofia. Nós temos Sócrates à direita, nós temos um senhor um pouquinho mais idoso, quase da idade do Sócrates, no meio lá, né, que é o Platão, e um jovem filósofo ali, aparentando ter os seus 35 anos por aí, que é o Aristóteles. E na imagem, né, que nós temos, aparece o Platão apontando com com o dedo para cima, fazendo referência ao mundo das ideias, né? E o Aristóteles aparece com uma mão, dizendo, não é assim, né? Dizendo assim, peraí, não é assim, e com outro dedo ele aponta para baixo. Né? Então, quer dizer, o Aristóteles dizia que não existia o mundo das ideias, ele dizia que o verdadeiro mundo é esse mundo que nós vemos, que nós sentimos, né? Esse mundo que a gente pode ver, sentir, né? Pegar, esse mundo é o mundo real. Por isso ele dizia, nada há no intelecto humano sem que primeiro não tenham passado pelos sentidos, ou seja, o Aristóteles ele dava uma importância para a experiência sensível. Então, alguns milênios depois, o John Locke, né, seguiu Platão em sua resposta, formando o grupo dos empiristas, certo? Já Descartes concordou com Aristóteles, tomando o partido dos racionalistas. Então, aí, o que nós vamos ver, então, aí? Nós vamos ver o velho debate, se a filosofia grega, com respeito ao conhecimento, se o conhecimento se origina na razão humana ou se ele se origina na experiência, ok? Então, essa é a grande temática desse capítulo que deu origem a essas escolas que nós acabamos de ver, tá bom? De mencionar apenas aqui que nós vamos estudar ainda os detalhes dessas escolas. E aqui nós temos um poema, tá bom? Vamos primeiro ler esse poema. Esse poema é de Alberto Caeiro, chamado O Guardador de Rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho
é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Então aqui nós temos o Guardador de Rebanhos, né, de Fernando Pessoa, obra poética. Então vejam só, a partir desse poema, nós temos então duas questões. A primeira questão, se relacionarmos os trechos do poema abaixo ao processo do conhecimento, eles corresponderiam a uma visão empirista ou racionalista. Ou seja, eu teria então um defensor da razão ou um defensor da sensação, da experiência. Vai notar uma coisa, o empirismo ele não é antirracionalista, tá bom? Ele é racionalista também, ele é razão pura também. Só que ele vai dar um destaque na formação do conhecimento à experiência, às sensações, tá bom? Então vamos ter isso em mente, tá? A segunda pergunta, você concorda com o poeta que pensar uma flor é vê-la e cheirá-la? Ou, em sua opinião, precisamos primeiro do conceito para conhecer uma flor, né? Deixa eu ver se aparece uma flor por aqui, não. Aqui é só a foto de um cérebro aí, metade cérebro, metade circuito, né? Então, metade placa lógica. Então, vejam só. Então, vamos aqui analisar essa questão, tá bom? A primeira questão, se relacionarmos os trechos do poema abaixo aos processos do conhecimento, eles corresponderiam a uma visão empirista ou racionalista. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso subsídio. O ponto de vista do eu lírico, né, que é do eu poético, vamos dizer assim, sobre a realidade é claramente empirista. Ou seja, claramente baseado na experiência. Por quê? Porque quando nós vamos olhar para o poema, então ele fala assim, sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações, tá? E aí ele começa, penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca, ou seja, ele citou aqui todos os nossos órgãos sensoriais, certo? Então, a posição aqui, a visão que ele assume em relação ao conhecimento é uma visão empirista, tá? Ou seja, uma visão que privilegia as sensações, ok? A segunda questão, você concorda com o poeta que pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, né? Ou, em sua opinião, precisamos primeiro do conceito para conhecer uma flor, né? Então aí, vejam só, na primeira proposição, pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, né? Como é que eu posso pensar uma flor a partir das sensações que elas me fornecem? Agora o pressuposto, esse é o pressuposto, um pressuposto empirista. Agora, observem o pressuposto racionalista. Em sua opinião, precisamos primeiro do conceito para conhecer uma flor? Então, se nós colocarmos essa situação diante de alguém que nunca viu uma flor, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, baixa ou total, ela pode não experimentar a flor através da visão, mas ela ainda tem os outros órgãos sensoriais. Ela pode cheirar uma flor, ela pode tocar as suas pétalas delicadas, né? E aí então alguém poderia dizer assim, então ela precisaria de um conceito de flor porque ela não tem a visão, mas o cheiro da flor ou o tato da flor, o contato da flor, poderia, então, servir de subsídio para um deficiente visual formular um conceito de flor, ok? Então, essa questão aí, ela tem esses dois viés aí. Ela é uma resposta pessoal, né? Então, aqui, o subsídio diz o seguinte, esta introdução pretende contrastar as posições empirista e racionalista, porque, na verdade, são dois extremos opostos, né? A verdade é que nós não temos condições de formular
um conceito de flor sem, digamos assim, no ponto de vista falado, do ponto de vista figurado, experimentar essa flor. Como seria experimentar essa flor? Seria justamente sentir o aroma dessa flor, seria sentir, né, a delicadeza das suas pétalas, né? Então, assim, seria experimentar a flor, certo? E aí, o que nós vamos perceber ao longo do capítulo aí, conforme aí o autor coloca? O Kant, ele vai demonstrar, né, que o conhecimento, ele não é só obra da razão ou também da experiência. Ele vai dizer que o conhecimento, ele é um cruzamento, ele é uma intersecção entre a razão e a experiência. E só aí nós podemos, então, fazer a experiência, realizar a experiência, o processo daquilo que nós chamamos de conhecimento, tá bom? Então a resposta é pessoal, tá? Não quer dizer que aqui nessa segunda questão, não quer dizer que quem assumiu o empirismo está errado. Não quer dizer também que quem assumiu o racionalismo está errado também, tá bom? Talvez se você fosse fazer uma pergunta, né, a respeito de qual posicionamento eu tomaria, porque, assim, como professor, né, como filósofo, eu sou suspeito de falar isso aqui, né, claro, né? Mas, assim, durante... eu lembro que nós tivemos uma disciplina no curso que é chamada Teoria do Conhecimento, que estuda apenas essa temática aí, os filósofos que filosofaram sobre essa temática. Eu confesso para vocês que é uma área muito prazerosa para mim, da história da filosofia, né? Porque ela é uma das poucas partes da filosofia que não é totalmente teórica, que tem aplicações práticas. Por exemplo, um exemplo do conhecimento racional hoje, por exemplo, são as matemáticas, né? As matemáticas são conhecimentos 100% a priori, são conhecimentos que não dependem da experiência, né? E, por isso, a matemática, então, ela é a base do pensamento científico. E não apenas do pensamento científico atual, mas também da pesquisa científica como um todo. A matemática, ela é considerada ciência universal por causa disso, né? E daí, vejam só, então, ela também não é um conhecimento isolado, porque a matemática, quando ela começou a ser aplicada às questões práticas, ela deu origem a outras ciências, né? Deu origem à física, né? Deu origem à engenharia, à química, né? E aí, vejam só, essas ciências aí que nós já mencionamos são ciências já que não são baseadas apenas na razão, mas elas também são baseadas no método experimental, que é o método científico moderno, né? Então, assim, e aí, quando estudamos o filósofo Kant, que é o criador do criticismo, né, eu fui bastante, assim, influenciado pelas suas ideias. Mas eu digo que em cada escola filosófica, nós podemos assumir uma escola, né, porque até hoje, se você perguntar se existem racionalistas convictos, até hoje, sim, até hoje existem. Filósofos racionalistas, uns mais, outros menos, né? Mas hoje a filosofia, talvez o empirismo, por causa do método científico, seja uma escola mais popular do que o racionalismo. Então eu diria que, na verdade, nós precisamos das duas escolas, porque nós precisamos dos elementos que são fornecidos pelo racionalismo e também das descobertas que são fornecidas pelo empirismo e das conclusões que foram tiradas dessas duas escolas numa nova síntese chamada criticismo, a escola do Kant, né? Então, porque a filosofia, ela é um saber, e o que vai caracterizar o pensamento filosófico é a pluralidade, certo? Ela é um saber, mas a filosofia não é um saber, apesar de ser um saber geral, não é um saber absoluto, porque aquilo que eu tenho como verdade hoje, o paradigma científico de hoje, ele pode mudar, né? O paradigma científico, ele sempre está mudando. E quando nós estudamos teoria do conhecimento, nós também estudamos, juntamente com essa teoria,
uma disciplina bastante utilizada nos meios acadêmicos, na pós-graduação, que é a filosofia da ciência, né? E aí a gente vê muitos filósofos se debatendo qual seria o método científico mais atual, né, a metodologia, né? Então, tem filósofos que propõem que o conhecimento, as teorias científicas ou descobertas científicas são realizadas por revoluções, né? E aí vão citar a Revolução Copernicana, Revolução Newtoniana, depois a Revolução agora, mais recente, né, do filósofo e cientista Albert Einstein, né, depois aquele astrofísico Stephen Hawking, né? E aí vai aparecer um outro filósofo aí, que é chamado Karl Popper, né, que é um filósofo austríaco, que vai dizer que que não existe o conceito de revolução científica. Que o desenvolvimento da ciência se dá a partir do que ele chamava de falseamento, né? Ou seja, é a partir do momento em que o filósofo ele desenvolve uma pesquisa ou ele coloca pressupostos, né, que contrariam determinado pensamento, determinada escola de pensamento científico. E aí, então, se gera um debate e eles vão atrás aí para fundamentar o seu debate nessas escolas clássicas da filosofia. O racionalismo, o empirismo e o criticismo, né? O criticismo, que é a filosofia do Kant, ele vai também, o criticismo, ele juntamente com, tem um filósofo empirista que nós vamos estudar, chamado David Hume, que é um filósofo que desenvolveu o chamado empirismo radical. Então, foi graças a esse filósofo que nós tivemos, então, as descobertas do filósofo Kant. Porque o Kant diz que ele acordou do sono dogmático, né? Ele era um filósofo no início da sua carreira racionalista, ele acordou do sono dogmático através da leitura de David Hume. Então, o David Hume e o Kant são dois filósofos que vão colocar todas as certezas empiristas e racionalistas de cabeça para baixo. Eles vão ter tanto questionamento que os filósofos vão ver que, rapaz, olha, não temos certeza do fundamento que nós desenvolvemos, que nós seguimos, que nós abraçamos. E aí, então, nós vamos ter várias escolas pequenas de filosofia que vão ser uma reação às descobertas e princípios propostos pelo filósofo Immanuel Kant, né? E aí nós vamos ter, então, uma onda, porque o Immanuel Kant é um filósofo que vai criar uma filosofia que vai pegar elementos do racionalismo e do empirismo, mas ele vai dar uma forte ênfase nas capacidades da razão, né? E aí o Kant ele viveu na última parte do iluminismo, no apogeu do iluminismo. E aí, então, as filosofias que vão surgir após a filosofia kantiana são filosofias antirracionalistas, tá? Então, a filosofia pós-iluminismo, é uma filosofia bastante antirracionalista, tá bom? E vai ser uma filosofia que vai pegar muitos fundamentos ali do empirismo, principalmente com respeito às sensações. E aí que vai se desenvolver a questão do romantismo, tanto na literatura quanto na filosofia. O romantismo aí vai pegar as sensações e usar as sensações como seu motor aí, como seu vamos dizer assim, como seu fio motivador, tá bom? Bom, então, para o que nós tínhamos hoje, é apenas isso, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos abordar aqui racionalismo e empirismo, ok? Essa aula, como eu falei a vocês, ela vai para o canal, porque é a primeira aula do segundo ano que eu estou tendo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, nós vamos fazer um trabalho só, ok? E a partir desse momento, nós, então, já encerramos o compartilhamento de tela, ok? Deixa eu aqui interromper a gravação.